Se eu fosse você, eu só comprava a nova mistura láctea da Nestlé após assistir esse vídeo, pois contém dicas incríveis. Meus amores, há mais ou menos um mês passado, a Nestlé fez um grande rebuliço na internet ao lançar a mistura láctea condensada. O pessoal caiu matando em cima, até processaram, gente, a Nestlé. Vocês acreditam nisso? Tudo isso como forma de protesto, pois eles não estão mais fazendo leite condensado integral como antigamente. Agora só tem leite condensado semi-desnatado ou desnatado e até mesmo as misturas lácteas, né? Mas qual é a diferença do leite condensado integral por semi-desnatado ou desnatado? É o teor de gordura, né? E, consequentemente, por ter uma porcentagem menor de gordura, acaba interferindo no resultado final da nossa receita. Além da questão da cremosidade, né, da textura do resultado da nossa receita, ele acaba deixando também o nosso recheio, então o nosso doce um pouco mais doce, porque se a gente retira a gordura de alguma receita, automaticamente o açúcar ele fica acentuado. Então muitas confeiteiras reclamaram e muito em relação a essa alteração que ocorreu no mercado com todas as marcas, né? Então, eu vi esse leite condensado, que na verdade não é um leite condensado, é uma mistura láctea. No mercado eu pensei comigo, vou fazer para as meninas. E eu resolvi fazer um recheio de brigadeiro tradicional, tá? A primeira observação que eu tenho para te passar é que ele é bem mais ralo, tá? Eu assim, gente, eu não costumo trabalhar com a moça, tá? Com a Nestlé. Só trabalho com a Piracanjuba ou então com a Italac, tá? O leite condensado da moça, eu acho ele perfeito, maravilhoso, mas na minha concepção, para algumas receitas, eu acho que ele não fica num ponto tão legal. E eu já acho o leite condensado moça, o integral, o normal, tradicional, né? Um pouquinho líquido. Eu acho ele mais líquido do que o Piracanjuba. O Piracanjuba é mais encorpado, tá? E aqui o que eu percebi é que a mistura láctea da moça é mais líquida do que o próprio leite condensado, sendo que o leite condensado eu já acho ele um pouco líquido. Mas tudo bem, né? Coloquei aqui na panela, eu coloquei um pouquinho na colher para vocês verem, né? Para vocês observarem essa questão da liquidez dele e ele também é um pouquinho mais transparente. O leite moça ele já é um pouquinho mais amarelo, tá? E eu fiz aqui um brigadeiro tradicional, meus amores. O restante da receita eu não alterei, tá? Então foi uma caixinha dessa mistura láctea, 3 colheres de sopa de chocolate 50%, uma colher de sopa de manteiga e uma caixinha de creme de leite. O creme de leite eu utilizei da Piracanjuba, que é o que eu trabalho mesmo, tá? E aí eu vou levar essa misturinha aqui pra ferver até chegar no ponto de brigadeiro. A gente vai observar todos os pontos, eu vou passar aqui tudo pra você, tá? Eu não quis alterar a receita, né, por completo, porque eu quero saber, a minha maior dúvida, gente, é se vai ficar elástico. Tá? Se vai pegar um bom ponto, tá bom? E se ele vai vazar, se ele vai ficar muito mole, entendeu? Então aqui eu comecei a mexer. Vocês observaram que eu liguei o fogo e fui mexendo até o chocolate, não, o leite, a mistura láctea aquecer e derreter o meu chocolate, né? Tudo se misturar e ficar bem homogêneo, tá bom? E, gente, qual é a diferença da mistura láctea pro leite condensado? O leite condensado é como eu sempre falo aqui para vocês, né? É aquele leite que passa por um processo de condensação, né? E é onde ele fica bem encorpado, o açúcar dele fica bem concentrado, ele não congela, né? Se você colocar o leite condensado no congelador, ele não congela justamente por conta dessa questão da condensação dele. E ele é bem gorduroso, né? Ele foi criado, eu gosto sempre de falar dessa historinha para vocês, na Segunda Guerra Mundial, ou foi na Primeira, não lembro agora da história de verdade, da história verídica, né? E ele foi justamente para nutrir os soldados, né? O pessoal da época lá. Então ele é algo bem gorduroso, bem doce mesmo e bem encorpado. A mistura láctea, surgiu à base do soro do leite, porque o leite tem várias composições, né? Tem vários complementos nele. Tem o leite, tem a nata, tem o soro, né? Então esse leite condensado, entre aspas, ele foi feito do soro. Então é normal que ele é mais ralo, que ele demore mais para pegar o ponto, que ele seja um pouco mais transparente também, entendeu? Com a nata a gente bate, né? E pode virar um creme, né, de nata, não chega a ser um chantilly. Já o creme de leite a gente pode bater e vira um chantilly, que é a gordura própria ali do leite.
entendeu? Porque assim, quando você separa os leites, né, o leite nos seus elementos, tem o soro, que é a parte mais líquida, né, do leite, no geral. É como se fosse a água, né? O que leite é praticamente só água. E aí, essa mistura láctea é feita desse soro aí, entendeu? Então, ela é extremamente normal. Em algumas receitas, dá uma alteração, assim, gritante, né? Eu já trabalhei uma vez, eu já contei essa história aqui pra vocês com uma mistura láctea, mas era uma mistura láctea de péssima qualidade. Eu fiquei pensando comigo, gente. Na época, açucarou meus doces, virou puxa-puxa, foi horrível, né? Como a gente tá começando, né? Infelizmente a gente não sabe das coisas, né? Pensei comigo, não é possível que a Nestlé, a dona Nestlé, faça uma mistura láctea numa qualidade tão inferior, porque assim, Nestlé é nome, né? E tem um legado aí a cumprir. Então eu fiquei com muita curiosidade de testar para vocês. E por que que eu decidi fazer um recheio de brigadeiro? Porque se eu fosse fazer um brigadeiro de enrolar, a gente iria ver o ponto e tudo mais, beleza. Ele até pode formar um ponto de brigadeiro e tudo mais. Mas como a gente aqui é mais voltado para bolo, eu quis ver a estruturação dele como recheio de bolo, entendeu? Então aqui, gente, a primeira observação que eu já posso passar para vocês é que ele borbulha muito, 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 muito por conter muita água, né? Ele borbulha demais, gente. Demais mesmo, sabe? Ele é bem mais líquido do que um leite condensado integral, então até mesmo o semi-desnatado, né? E essa foi a primeira observação. Sem contar que eu dei uma experimentada nele cru ainda, né? E eu percebi o seguinte, ele não é tão doce, na minha opinião e no meu paladar. Ele não é tão doce. Pensei que ele seria mais doce ainda. Porém, por ele ter uma quantidade menor de gordura, eu não posso abusar dessa questão do açúcar. Então, por isso que eu não recomendo vocês fazerem um brigadeiro ou então uma sobremesa com essa mistura láctea, onde tenha um terceiro ou um segundo ingrediente que tenha uma quantidade de açúcar muito alta, tá? Por exemplo, Bru, vou fazer um brigadeiro de paçoca com essa mistura láctea. Tenta usar paçoca, legal, show, paçoca é gordurosa e tal, mas tenta adicionar, além da paçoca, quando eu faço brigadeiro de paçoca, eu só uso creme de leite. Mas além do creme de leite, adicione também a manteiga, porque ele é um leite condensado, entre aspas, que tem um teor de gordura baixíssimo, entendeu? Então, se você adicionar essas gorduras, não vai ficar aquele brigadeiro gorduroso, ceboso que ninguém gosta, tá? Pode adicionar, tá bom? Aqui, ó, mais ou menos depois de uns 20 minutos de eu mexendo, ele começou a encorpar. E aí eu comecei a ficar com um pouquinho de medo dele começar a querer caramelar. Porém, uma dica que eu dou pra vocês vai fazer um recheio de brigadeiro ou um brigadeiro de enrolar, nunca use o fogo baixinho, tá? Sempre fogo médio para alto e uma panela grossa, tá? E aí, nesse momento, eu percebi que ele começou a desgrudar do fundo da panela, mas ele não tava liguento, não tava puxento, porque quando a gente vê um brigadeiro puxento, a gente joga assim um por cima do outro e ele não forma esse ponto de bloquinho. E aqui ele formou. E eu já fiquei super feliz. Olha como que ele cai da colher e não cria aquela liga, tá vendo? Eu já falei assim, ai meu Deus do céu, será? Mesmo assim, continuei mexendo. Eu desliguei aqui o meu forninho, né, o meu foguinho, mas continuei mexendo até ele esfriar. Gente, eu não alterei o restante da receita, tá? Incluindo o passo a passo, a forma que eu reproduzo essa receita, tá? Eu sempre faço isso. Eu desligo e aí começo a mexer, mexer, mexer para ele poder ir perdendo a caloria dele e parar o cozimento. E olha o brilho desse brigadeiro, gente. Olha o brilho dele, maravilhoso, sabe? E ele caiu em bloquinho perfeito, perfeitamente. Esse já é um ponto positivo. A única coisa, assim, que eu achei ele um pouquinho que eu tive um pouco de dificuldade foi para chegar nesse ponto. Porque para uma caixinha de leite condensado, geralmente eu demoro de 8 a 12 minutos, vai. 13 minutos no máximo estourando. Nessa caixinha de leite condensado, já foi mais ou menos uns 20 minutos, entendeu? Demorou um pouco mais. Assim, né? Algo gritante, mas assim, né, gente? Gás tá caríssimo. Aqui nesse fogo de indução, eu uso energia, que também tá hiper cara. Mas quanto mais a gente conseguir eu ia falar uma palavra que não existe. Baratear a nossa mão de obra, melhor, né? Então aqui eu passei para um pratinho, olha a cremosidade dele, o brilho, zero elástico, tá? E aí eu vou colocar um plastiquinho em contato aqui
para não criar película, tá? Para ele não ficar duro na parte de cima, entendeu? Porque eu quero ver esse ponto aqui para eu rechear, tá? Ó, coloquei um plastiquinho aqui e aí formou umas bolinhas. E aí eu comecei a levantar o plastiquinho para ele desgrudar essas bolinhas. E aí eu percebi que o meu plastiquinho, por mais que o brigadeiro estivesse pelando, ele não grudou. O que geralmente sempre acontece, né? É de grudar. Eu falei, opa, olha lá, ele não tá grudando. Por quê? Mistério. Não sei te explicar, mas não grudou. Deixei ele esfriar em temperatura ambiente e aqui eu vou montar um bolinho. Essa massa já saiu aqui no canal, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Gente, essa massa é perfeita. É um bolo esponja maravilhoso, super cresce e você não utiliza nem liquidificador e muito menos batedeira. Apenas façam, vocês vão amar, tá? E aí, gente, olha a textura desse brigadeiro. Ele não grudou. Ele ainda tava um pouquinho quentinho, não tava pelando, mas tava assim, mais ou menos em temperatura ambiente, sabe? E olha o brilho, a cremosidade desse brigadeiro. Sabe? Eu me surpreendi muito, comi, experimentei um pouco desse recheio também e ele tava incrível. Então eu fiquei bem assim, tipo, oi. Entendeu? Amei, 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 amei mesmo, sabe? Mas lembrando que tem algumas preparações que você não consegue utilizar mistura láctea, tá? Não consegue utilizar mistura láctea, porque não fica legal. Posso dar um exemplo para vocês? O exemplo do creme belga. Ele não tem um gosto acentuado de leite condensado. Então é como se você estivesse adicionando, como o creme belga vai leite integral, ele vai amido, vai outros ingredientes também, ele precisa ter aquela característica do leite condensado, né? Para dar um gosto. Mas essa mistura láctea ela não tem esse gosto. Então, creio eu nunca fiz, eu quero muito experimentar. Às vezes eu posso estar falando uma falácia aqui, entendeu? Posso estar falando algo que eu ainda não tenho conhecimento, eu posso me surpreender. Mas, de acordo, né, com a minha experiência, de acordo com o que eu experimentei dessa mistura láctea, né, na versão crua, né, eu creio que para um creme belga, um 4 leites também, eu acho que não vai ficar tão legal, entendeu? Eu acho que daí um integral mesmo, um leite condensado integral ou semidesnatado, aí tudo bem. Agora, a mistura láctea eu acho que já não fica tão legal, tá? E pra gelatina também, né? Aquelas gelatinas. Eu não sei se vai ficar gostoso também. Eu quero muito experimentar, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais versões aí, mais receitas com essa mistura láctea, não só da moça, mas como de outras marcas também que possuem no mercado, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês com o maior carinho do mundo, viu? E aqui vocês podem observar que eu recheei o meu bolo. Formou uma camada fininha, né? Porque eu usei apenas uma caixinha de leite condensado. Mas, gente, deu super certo. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse bolo depois de 6 horas de geladeira, tá? Aqui no caso, eu fiz esse bolo no período da tarde e aí a gente decorou no dia seguinte, tá? Sempre deixem no mínimo aí 6 horas dentro da geladeira, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês no ato se vai vazar ou não. Dia seguinte, meus amores, eu fiz esse bolo, na verdade, para comer. Eu não fiz ele para encomenda, nem venda, nem nada do tipo. Então, aqui, eu deixei ele prensando da noite pro dia, né, que a gente fez no dia anterior. E aí, na manhã seguinte, eu desenformei ele para eu tomar café da manhã, junto com vocês, né? E aí eu queria ver a questão da estruturação, porque quando o recheio não é estruturado, por mais geladinho que ele esteja, ele já começa a vazar por hora. A gente já percebe quando o recheio tá mole, ou então quando ele vai dar problema, vai começar a vazar. E aqui, ao retirar o plástico, vocês vão observar que ele sai e não gruda. E isso já é um ponto super positivo, porque quando é um recheio muito mole, que vai vazar, ele geralmente gruda no plástico, né? E assim, eu observei que ele ficou extremamente estruturado. Eu deixei esse bolo fora da geladeira ontem, né, que é que eu estou gravando o áudio pra vocês no dia seguinte já da gravação desse vídeo. E, gente, ele ficou estruturadíssimo, tá? Aqui ele ainda tava gelado, mas mesmo em temperatura ambiente ele não vazou. Então, assim, se você quiser investir na mistura láctea, eu acho válido, tá? Porque, assim, em questão de estrutura para recheio de bolo,
não me gerou dor de cabeça, tá? E olha que brigadeiro é um tipo de recheio que se você não fizer no ponto correto, ele dá muita dor de cabeça, tá? Mas por via das dúvidas, principalmente em dias muito quentes, faça sempre uma barrinha de contenção, tá? Utilizando o próprio chantilly ou então o chantilly, para você não ter dor de cabeça. E olha só que maravilha, super estruturado. Agora é de manhã, né? E eu cortei esse bolo aqui para eu poder tomar café, porque esse bolo eu fiz realmente para fazer um teste, né? Eu não fiz ele para vender. Até pensei em vender, mas depois pensei assim, não. E agora eu vou experimentar o bolo inteiro, junto com o brigadeiro, pra eu ver se ele tá gostoso e tal. Perfeito. Só que sabe o que eu acho engraçado desse brigadeiro? Ele é muito suave. Ele é muito leve. É um brigadeiro muito leve, muito leve. Não é aquela coisa tipo, pesada de açúcar, sabe? Então por isso que eu falo. Não altere a receita. E se você for querer investir na mistura láctea, compra o chocolate 50%, tá? E faz essa junção do creme de leite com manteiga pra você ter esse resultado. Ó, aqui, ele parece que ficou um pouco puxento, mas não tá puxento. Ó. Tá focando, né? Agora deu pra vocês verem. Muito gostoso. Bru. Bru, tu vai investir na mistura láctea? Não. Porque como eu trabalho com delivery, né? E eu não uso leite condensado apenas para recheio, eu uso ele para docinhos, eu uso ele para uma infinidade de produtos, para mim não compensa. Sem contar que por ser Nestlé, ainda é mais caro que o meu leite condensado da Piracujuba, que é o que eu trabalho, né? Mas eu gostei. Se um dia entrar numa promoção, eu compro. Mas não é algo que eu vou aderir pro meu profissional. Mas pra fazer um bolinho em casa assim, sensacional. Vocês observaram que os vídeos dessa semana teve um formato um pouquinho diferente, porque eu quis trazer algo muito didático pra vocês e bem chocolatudo. Hoje, como é quinta-feira, eu vou finalizar a semana, né, de vídeos, um pouquinho mais informal. Mas, gente, assim, aprovado, sabe? Aprovado mesmo. Nossa, eu tô comendo aqui, não paro de comer. Apenas façam, testem, tá? E depois vocês voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eita, que tá desfocando toda hora. Nessa semana e desse novo formato, se você é novo ou novo, já se inscreva, curta, comente, compartilhe. E se você já é inscrita, um beijo super carinhoso pra você. E que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.